Fala, jovens cientistas! Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos aprender a como descobrir o fantástico universo dos micro-organismos. Nós vamos realizar a nossa própria experimentação para descobrir, para visualizar micro-organismos, como bactérias. Na prática de hoje, vocês vão descobrir como semear micro-organismos. Semear micro-organismos? Sim, essa é a forma correta para o processo de colocar um micro-organismo em um ambiente para ele se multiplicar em colônias. Quando os micro-organismos se multiplicam em colônias, nós conseguimos vê-los a olho nu, porque individualmente eles são micro, ou seja, não visíveis a olho nu por serem de um tamanho muito pequeno. E aí juntos nós vamos descobrir esse universo composto por bactérias, por fungos e protozoários. Esses micro-organismos estão presentes no seu dia a dia, no seu ambiente, inclusive na sua cozinha. Quando nós falamos sobre micro-organismos, nós nos referimos a esses organismos microscópicos, só que muitas pessoas associam eles a doenças. Sim, alguns causam doenças, mas a maioria está presente no ambiente do seu dia a dia e, inclusive, são importantíssimos para a produção do alimento. Falando em alimentos, nós vamos descobrir o que tem dentro do iogurte e faz tão bem para a digestão. Além disso, vamos explorar como que o pão é feito e o que é um fermento biológico. Então vamos mergulhar nessa aventura e descobrir mais sobre esses micro-organismos? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Se vocês gostaram sobre o assunto do dia, o universo dos micro-organismos, deixe o seu like, o seu comentário e se inscreva no nosso canal. Para a prática do dia, nós vamos seguir as dicas de biossegurança. Dica número 1, deixe o seu ambiente do laboratório, da sua cozinha, todo organizado e limpo para evitar acidentes. Se você for uma criança ou um jovem aprendiz que precisa da supervisão de um adulto, solicite a supervisão de um adulto para evitar acidentes. Dica número 2, separe todo o material que vocês vão utilizar na prática do dia. Hoje nós vamos utilizar então um recipiente de vidro aqui, porque eu vou usar o micro-ondas. Para quem não tiver o micro-ondas, pode também utilizar o fogão. Eu vou precisar simplesmente de água quente. O outro elemento que nós vamos precisar é água. Também vamos utilizar aqui umas espátulas chamadas suaves, que nada mais são do que cotonetes grandes. Nós vamos utilizar fermento biológico que vocês encontram no supermercado. Eu vou mostrar também os micro-organismos do iogurte. Então eu decidi usar o iogurte, mas vocês não precisam usar o iogurte em casa. Vocês podem explorar os micro-organismos da sua própria cozinha. Tem uma caneta permanente aqui, vocês podem usar uma caneta regular, anotar no esparadrapo e usar com uma fita adesiva para o ambiente que nós vamos crescer o nosso micro-organismo, que é uma placa. Essa placa aqui ela é chamada placa de Petri e vocês podem adaptar uma placa de Petri com um copo comum
né, e cobrir a superfície ou uma vasilhame comum. O interessante dessa placa é que ela é translúcida e com isso a gente vai conseguir aqui visualizar melhor o nosso experimento. Para quem é estudante do Instituto Federal de Brasília, vocês receberam um kit de ciências. E nesse kit de ciências, vocês então encontraram um kit contendo um suave, contendo lâmina e lamínula, que aqui depois em uma próxima prática vocês vão então montar lâminas para visualizar micro-organismos. Vocês também receberam a placa de Petri contendo um pouquinho, um pozinho, que esse pozinho nós chamamos então de meio de cultivo de micro-organismos. Os micro-organismos precisam do alimento e esse alimento em laboratório científico, em laboratório de ciências, ele é um alimento especial que a gente compra da indústria, mas vocês também já tiveram a experiência que tudo na cozinha de vocês também se torna alimento para os micro-organismos. Nós estamos então com meios de cultivos especiais aqui neste experimento para então identificar melhor esses micro-organismos. Mas todo o ambiente da cozinha, né, ele tem uma produção de micro-organismos naturalmente, porque os micro-organismos se alimentam dos próprios alimentos que a gente também consome. O pozinho que vocês receberam em casa, ele vai ser então o ingrediente para a preparação do nosso meio de cultura. Após a preparação, que eu já vou ensinar para vocês, vocês terão uma placa de Petri contendo um meio de cultura. E esse meio de cultura, ele vai estar no estado gelificado, ou seja, aparentemente sólido, mas ele ainda é macio. Se você pressionar, ele parece uma gelatina. Mas não é uma gelatina, porque em vez de usar a gelatina para gelificar, nós utilizamos aqui o chamado agar. Os primeiros meios de cultura desenvolvidos há aproximadamente 200 anos atrás foram essenciais para o desenvolvimento da microbiologia. Antigamente, eles não sabiam de onde a vida surgia. Eles achavam que a vida era algo que surgia da matéria suja, ou seja, de um conjunto de sujidade que então surgia um outro indivíduo, um outro animal. E aí foi Redi quem começou a explicar como que é de fato a origem da vida, e tivemos aí então desenvolvimento de metodologias científicas a partir de Redi, em que puderam comprovar que a vida surge a partir de uma outra vida pré-existente, o que chamamos então de teoria biogênese. A teoria da biogênese.
Então, seguindo os procedimentos de biossegurança, fizemos então a dica 2, verificamos se temos todo o material necessário para a preparação do nosso experimento. Dica número 3, equipamento de proteção individual, ou seja, verifique se você está com a vestimenta que vai te proteger em qualquer risco de acidente na condução do seu experimento. Aqui no ambiente de trabalho cozinha, é muito importante vocês sempre estarem vestidos, porque caso vocês tenham qualquer quentura no acidente de uma água quente ou alguma coisa mais quente, que é o maior risco que nós temos na cozinha, a roupa vai protegê-los de uma queimadura. E a dica número 4, lavar as mãos. O procedimento de lavar as mãos é muito importante, tanto para a sua higiene pessoal, quanto para a experimentação científica. E assim você não vai ter a interferência de sujidades do ambiente na sua experimentação. A minha mão aqui já está limpa e se você quiser saber mais sobre dicas de lavar a mão, é só visitar o nosso vídeo sobre biossegurança. Transforme a sua cozinha em um laboratório. Vamos então para o preparo do meio para semeadura de micro-organismos. Aqui nós temos o meio de cultura sólido. Eu vou precisar de 15 ml de água, aqui já está medido 15 ml de água. Vou colocar em um recipiente, aqui no meu caso eu decidi usar um recipiente translúcido e vou utilizar o micro-ondas. O tempo do micro-ondas vai depender da potência do micro-ondas de casa. Aqui eu estou usando 30 segundos para a água aquecer, vou ver se ela vai estar aquecida. Depois eu vou colocar o meio de cultura, vou fazer a homogeneização, ou seja, misturar, e colocar de novo para aquecer. A quentura, ela consegue diminuir a carga de micro-organismo, no caso do micro-ondas ou do uso de um fogão. A carga de micro-organismo significa a quantidade desses micro-organismos. Então aqui eu tenho uma água bem quente, muito cuidado ao manuseio, se for necessário use uma luva, aqui no meu caso está uma temperatura que eu consigo colocar minha mão com tranquilidade. Outra questão é usar um recipiente alto e assim você não precisa pegar na amostra que está bem quente. Aqui então eu tenho meu meio de cultura, estou fazendo o processo de homogeneização. Ele vai ficar opaco no início do processo de homogeneização, porque nós temos ali o meio de cultura no estado sólido e ele então vai se tornar no estado homogeneizado após o aquecimento, ficando então um conteúdo líquido homogeneizado e translúcido. Então agora neste momento que eu coloquei aqui, o pó do meio de cultura de micro-organismo, vou colocar ele no micro-ondas para então ele se tornar um estado líquido homogêneo. Novamente neste micro-ondas eu vou usar 30 segundos. É sempre importante acompanhar o processo de aquecimento. Se for necessário, faça antes o teste somente com a água e assim você evita o desperdício do seu material, que é do preparo do meio sólido. Olha, acabei de parar, vi que estava borbulhando, ou seja, fervendo. Então tem que ter muito cuidado para ele não secar. Vou deixar aqui mais um pouquinho no micro-ondas para finalizar os 30 segundos. Se você não tiver um micro-ondas, você pode fazer isso num recipiente bem pequeno, usando o fogão da sua casa.
Agora só tenham cuidado porque o espalhamento em uma panela pode evaporar muito o líquido, então use uma panela menor, mais reduzida. E aí é só mesmo o processo de dar uma fervidinha. Ótimo! Aqui então nós temos o meio de cultivo de micro-organismo. Ele está no estado líquido, ele tornou-se translúcido, ou seja, toda a questão do pó, que era o estado sólido na água, formava uma mistura chamada heterogênea. E agora que ele dissolveu, na medida que você colocou o aquecimento, nós temos uma mistura homogênea. Vou deixar então esfriar só um pouquinho para colocar então na placa de Petri. Enquanto ele está esfriando, vou explicar um pouquinho para vocês a respeito da origem dos meios de cultivo de micro-organismo. Os meios de cultivo de micro-organismo, eles utilizam hoje nos laboratórios de análises clínicas, nos laboratórios de pesquisa, um meio à base de agar. Agar, ele deixa o estado sólido, mas não é o sólido, a gente chamou aqui então de gelificado, a temperatura ambiente. Um substituto para o agar seria a gelatina. A gelatina, quando vocês fazem na casa de vocês, ela também fica no estado gelificado. Mas esse estado, ele fica sob refrigeração. E aí, quando vocês deixam a gelatina à temperatura ambiente, torna-se então no estado líquido. O agar, diferente da gelatina, permite que o meio esteja nesse estado gelificado, inclusive a temperatura ambiente. Observe só, a temperatura ambiente para nós, seres humanos, varia ali em torno de 27 graus a 37 graus para uma zona de conforto. E dessa forma, nós também temos convivendo com a gente todo o ambiente, toda a natureza, assim como todos os micro-organismos. Para os micro-organismos, a maioria deles nós chamamos que são mesófilos. Mesófilos, ou seja, eles têm afinidade a uma temperatura ambiente equivalente aos seres humanos. Uma temperatura média variando de 27, 28 a 37, 38 graus Celsius. E aí os micro-organismos, eles não só precisam de um alimento, como também de uma temperatura ideal para sua multiplicação. Falando de temperatura ideal, vamos agora ver como é que está aqui o nosso meio. Não pode ficar muito tempo porque ele imediatamente começa a gelificar. E eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Vou colocar o meio, vou virando aqui o meio, placa de Petri. Fiz bem devagarzinho para evitar a formação de bolhas. Porque as bolhas, elas podem ser confundidas depois com os micro-organismos. Então vocês observaram que eu não deixei a placa aberta por muito tempo. Se eu deixasse a placa muito aberta no ambiente, você tem ali o risco de contaminação. E essas placas, elas vêm estéreis para os laboratórios. Né? Aqui nós não estamos no ambiente estéril, nós estamos em um ambiente em contato com todo o restante das áreas, né? E também não tornei nenhum semi-estéril utilizando ali uma chama para a inoculação. Vocês vão ver como que funciona o processo de semeadura em um ambiente profissional de análises clínicas em um outro vídeo que nós temos aí no nosso canal. Então aqui nós estamos com o meio
na placa de Petri. E esse meio na placa de Petri, agora ele está no estado líquido. Vou deixar na bancada por algum tempo, até mais ou menos uns 10 minutinhos, até ele se gelificar. O primeiro experimento do dia é muito simples. A placa, após a gelificação, vocês vão escolher o que vão colocar aqui dentro desta placa. Aqui no meu caso eu estou com várias placas para mostrar para vocês depois os micro-organismos, e em cada placa eu vou colocar uma amostra para mostrar depois para vocês diferentes fontes de micro-organismos. Essa minha primeira placa aqui, que eu vou compartilhar com vocês, eu vou colocar amostras do dedo. Vocês já pensaram o quanto a mãozinha de vocês tem micro-organismos? Vocês conseguem visualizar? Eu não. Se você consegue, me mostra. Nós vamos então conseguir ver os micro-organismos da minha mão, colocando aqui os meus dedinhos. Espalhei aqui os meus dedinhos e aí vamos ver o que vai aparecer nos próximos dias. Vocês coloquem a data, né? Vocês são jovens cientistas. Em toda experimentação é importante fazer anotações do protocolo que vocês estão fazendo e no experimento colocar a data, a fonte dos micro-organismos, né? E o pesquisador responsável. Estou usando uma caneta permanente. Se você não tiver caneta permanente, usa uma fita crepe, alguma coisa do tipo, e faça as anotações e coloca na placa. Eu estou colocando na tampa porque eu quero mostrar para vocês, né, o fundo depois, mas caso vocês coloquem no fundo não tem problema nenhum. Aliás, às vezes é até sugerido quando você tem várias amostras. Para demonstrar micro-organismos de outras áreas, de outros ambientes, eu vou agora demonstrar para vocês como nós fazemos a semeadura. Em uma das minhas placas, eu vou fazer a semeadura de micro-organismos presente no fermento biológico. Então eu estou aqui com um pacotinho de fermento biológico que vocês compram em qualquer mercado, e aí vocês vão ler lá na embalagem que está escrito levedura no estado seco e no estado ativo. Ativo, o que significa isso? Ou vivo. Sim, nós temos leveduras aqui vivas. São micro-organismos vivos. E esses micro-organismos, então, são os responsáveis pela produção do pão delicioso que nós vamos em outro encontro preparar. Então eu abri aqui o pacotinho, certo? Vou abrir também aqui o meu suave. É um ambiente estéril aqui no suave, lembrando que em laboratório o processo de esterilização é muito mais sério do que o que nós estamos fazendo aqui na cozinha, mas os princípios de procedimento nós estamos aqui trabalhando aos poucos. Estou com o suave, e esse suave então ele vai ser imerso no meu pacotinho de levedura. Peguei uma das minhas plaquinhas de meio sólido e aqui eu vou fazer o processo de espalhamento. O processo de espalhamento ele precisa ser um processo muito leve, porque se você fizer qualquer tipo de pressão, a sua placa ela vai sofrer deformação
E aí, claro que o micro-organismo vai crescer, mas não vai ficar com um resultado tão bonito quanto caso você faça com a maior leveza possível. E eu fui rotacionando todas as áreas do cotonete, ou, aqui no caso a gente chama de suave, para o espalhamento na placa o máximo possível. E aí, desta forma, vocês vão aqui, inclusive, observar um pouco do contraste da placa. E esse contraste da placa demonstra a questão do espalhamento em todas as regiões da placa, enquanto eu rotacionava no processo de espalhamento com o suave. Novamente, para você desenvolver qualquer experimento, é importante o registro. Vou anotar aqui então a data. Vou colocar a amostra, no meu caso aqui então é levedura. Mas hoje nós temos aqui a inoculação de leveduras nesta placa. Na placa ela vai se multiplicar e formar de fato colônias. Colônias, no caso da microbiologia, é a multiplicação dos micro-organismos na mesma região, e com isso você consegue visualizar a olho nu. Desta vez será com o iogurte. Vou pegar o iogurte aqui na geladeira. Quem gosta de iogurte? Vocês sabem quais são os micro-organismos presentes no iogurte? Aqui, para pegar os micro-organismos do iogurte, vocês podem escolher qualquer micro-organismo para o seu experimento de casa, tá joia? Aqui eu estou mostrando 3 fontes de micro-organismos. E agora eu vou demonstrar para vocês a fonte iogurte. De novo, pegando aqui o meu suave. Não coloque o dedo na ponta do suave, porque aqui vai estar a sua amostra do experimento. Vou pegar a minha amostra do experimento. Ok, mergulhei. Estou com uma placa aqui. No meu caso, estou com placa estéril. Vocês em casa, como estão fazendo no ambiente não totalmente estéril, né? Aqui eu trouxe placas preparadas estéreis para mim. E vou fazer aqui a semeadura pelo processo de espalhamento. Ok. Fiz o processo de espalhamento do iogurte. O que vocês estão vendo ali branquinho nada mais é do que o próprio meio do iogurte, que ele já é um pouquinho mais denso. Mas vocês observam que eu fui espalhando de cima para baixo, e embaixo essa quantidade de iogurte ficou menos concentrada. Nós vamos deixar as nossas plaquinhas. Lembrem-se de, a todos os experimentos, fazer a anotação. Data. A amostra e o nome do pesquisador. Perfeito. Na experimentação científica, o registro das informações é essencial. Aqui então nós temos 3 placas, 3 experimentos, 3 exemplos de fonte de micro-organismos. Esses micro-organismos vão ser agora incubados, ou seja, deixados à temperatura ambiente por uns 2 a 3 dias. É importante vocês não abrirem a placa. No meu caso, a minha placa que eu acabei utilizando com vocês teve muita interferência de micro-organismo do ambiente. Lembrando que nós usamos a água da torneira, esquentamos no micro-ondas, e eu fiz tudo em ambiente aberto, ou seja, qualquer micro-organismo que estivesse tanto na água da torneira
quanto na minha plaquinha, quanto no meio, ele não foi totalmente esterilizado. E aí nós vamos conhecer depois o que é o processo de esterilização. Esterilização precisa de equipamentos apropriados, como a autoclave. E aí a autoclavação é o processo que resulta na esterilização. Aqui nós não temos um ambiente estéril, nós tivemos a interferência do ambiente e esse experimento aqui eu vou colocar como nome ambiente. Então hoje nós vimos como semear micro-organismos para nós conseguirmos visualizar este fantástico mundo, este fantástico universo da microbiologia. Se você gostou desse vídeo e gostaria de ver mais vídeos sobre o assunto, lembrem-se de fazer os seus comentários, de se inscrever no canal e deixar o seu like. Espero que vocês venham em breve ver o nosso próximo vídeo sobre práticas de biologia na sua cozinha.